Continuando nossa aula sobre modelos atômicos, vamos falar sobre o experimento que Rutherford realizou. Rutherford já conhecia uma partícula chamada de polônio e ele sabia que o polônio emitia aí partículas alfa, que são partículas de carga positiva. Ele isolou o polônio aí dentro de um recipiente, de um bloco de chumbo. Então aqui nós temos o chumbo e ele centralizou aqui, ó, o feixe de raios alfa, de partículas alfa, através também de uma placa de chumbo. Esse feixe de partículas alfas incidia aí sobre uma placa de ouro. E logo que em torno, né, dessa placa de ouro tinha aqui um filme, tipo um filme fotográfico, tá? Por quê que ele utilizou? Porque quando os filmes são marcados aí com feixe, quando eles incidem feixes de luz, partículas carregadas sobre esse filme, ele fica marcado. Então seria fácil visualizar aí o que aconteceria com esse feixe de partículas alfa. E ele observou o seguinte: a maior parte do feixe atravessava a placa de ouro como se nada estivesse na frente. Atravessava aí, ó, como se a placa de ouro não existisse. Então, primeiramente, o Rutherford teve que concluir que, diferente do que Dalton e Thomson pensavam, os átomos não estavam assim sobrepostos e muito próximos uns dos outros, que existiam aí grandes espaços vazios na organização dos materiais. Então, os átomos estavam ou mais afastados ou existia aí no próprio átomo uma grande quantidade de espaço vazio. E ele observou também que algumas partículas sofriam poucos desvios, pequenos desvios, e algumas até mesmo voltavam, incidiam sobre a placa de ouro e voltavam aí no percurso, né, de onde elas vieram. Então, o que ele concluiu? Se as partículas são positivas, existe aqui na placa de ouro uma concentração de partículas positivas que provoca aí esses grandes desvios. Daí Rutherford concluiu que o átomo então possuía um núcleo de partículas positivas. Então a definição de núcleo veio através do modelo de Rutherford. Daí surgiu outra pergunta: se existe um núcleo positivo, como a placa de ouro pode ser neutra? Lembrando aí que ser neutro é cargas positivas em mesmo número que as cargas negativas. Então, uma neutraliza a outra. Então, como que a placa pode ser neutra? Daí ele concluiu que existia um núcleo positivo que em torno desse núcleo, girando aí, em volta, em torno do núcleo, haviam partículas negativas chamadas de elétrons, e que esses elétrons eles ficavam girando em órbitas circulares e formavam uma região em torno do núcleo chamada de eletrosfera. Então aqui, ó, através de Rutherford também foi inserido aí o termo elétrons, que eram aí as cargas negativas que neutralizavam o núcleo positivo. Esse modelo atômico, né, ele pode ser desenhado aí como um sistema solar, né, que tem o Sol no centro, que no caso o Sol seria o núcleo positivo, e girando em torno desse centro existem aí órbitas, né, girando em órbitas circulares, as partículas negativas, que são os elétrons, ok? Na nossa terceira e última aula sobre os modelos atômicos, eu vou então falar sobre o experimento de Bohr, sobre a contribuição de Bohr para a complementação desse modelo atômico aqui, que é o modelo atômico aceito hoje pelos cientistas, ok? Então, bons estudos e fiquem aí para assistir a próxima aula.